Amores, continuando a revisão, nós temos o conteúdo de vegetação. A vegetação é o conjunto das plantas de um determinado local. Só a vegetação em locais em que existem condições para o desenvolvimento das plantas, ou seja, locais que tenham bastante luz, como essa representação aqui embaixo. Está mostrando, né, nesse menino embaixo dessa árvore. Tem bastante sol. Não tenha queimadas, não tenha desmatamentos, o solo seja fértil para que as plantas possam crescer. E também tem a ocorrência de chuvas. Em alguns casos, em algumas vegetações, as chuvas não são tão importantes, mas na maioria das vegetações a chuva é bastante importante. Também a vegetação é muito importante para os seres vivos e pode ser utilizada de diversas formas, seja no estado natural, seja industrializado, até de produzir o oxigênio, que é o ar que nós respiramos, né? Que é muito necessário à vida, então a gente tem que cuidar bastante da vegetação, não desmatando, não queimando, não poluindo. Também é o habitat natural de muitos animais. A vegetação purifica o ar, ameniza as altas temperaturas, fornece sombra, pode ser usada na ornamentação. Ela é matéria-prima para vários produtos, como papel, né? O lápis. Então, as árvores, a vegetação, ela é de suma importância para a sobrevivência dos seres vivos. Aqui nós temos tipos de vegetação, mas antes eu vou falar para vocês sobre as nativas ou originais. No Brasil possui uma vegetação bastante variada. São inúmeras as espécies vegetais nativas ou originais, ou seja, que nascem sem o auxílio dos seres humanos. Essas vegetações elas não precisam do auxílio do ser humano para nascer. Elas já nascem lá, da germinação de animais ou da própria árvore mesmo. Nós temos a floresta, que é o tipo de vegetação que apresenta árvores muito altas, grandes e próximas às outras, fornecendo bastante sombra. Geralmente, a floresta é bastante úmida e tem muito mesmo animais morando nela. Nós temos o cerrado aqui embaixo, ó, bastante diferença, né, da floresta para o cerrado. Já no cerrado não tem bastante árvore, as árvores são pequenas. Tem a presença de capins altos, né? Plantas rasteiras afastadas umas das outras. E o tronco das árvores geralmente é bastante fininho. Vamos para a página 43 agora. Bom, aqui nós temos a vegetação litorânea, que é rasteira, na qual é comum a presença de coqueiros. E como o nome já diz, litorânea fica no litoral, né? Tem a presença de mares, oceanos. Temos o mangue, que é a vegetação que corre em terrenos onde as águas do mar e do rio se encontram, marcado pela presença de plantas que apresentam raízes aéreas, ó, tá vendo a raiz deles? É bastante aérea. Elas não ficam embaixo da terra, no subsolo. Nós temos o campo, que é bastante comum também nos sítios, né? Nos interiores. Vegetação rasteira, na qual é comum a presença de arbustos, gramíneas e pequenas árvores. A caatinga, que é a vegetação adaptada a climas secos. Como vocês podem ver, ó, dá para ver que o clima é bastante seco aqui. E a maioria das plantas tem espinhos, que na verdade esses espinhos são folhas. São as folhas das plantas. Só que para poder economizar água, né? A planta ela decidiu que suas folhas fossem espinhos para serem menorzinhas, para captação da água. Nelas são comuns várias espécies de cacto, como a palma e o mandacaru. Temos o Pantanal, que possui uma vegetação diversificada, com espécies vegetais típicas da floresta amazônia, da caatinga e do cerrado. Então, o Pantanal vai ser bastante diversificado, né? Apresenta plantas aquáticas e também nas margens dos rios.